O número de desempregados no Brasil subiu pelo terceiro mês consecutivo. A taxa aumentou em 8 das 27 unidades da federação. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o índice de desemprego subiu pelo terceiro mês seguido e chegou a 7,9% no primeiro trimestre deste ano. Apesar do avanço, esse é o menor patamar para o período em 10 anos. Com esse aumento, são 8.600.000 brasileiros que não ocupam uma vaga de trabalho. O crescimento da taxa nacional foi puxada pela alta em 8 das 27 unidades da federação. O estado onde o desemprego mais cresceu no primeiro trimestre foi o Acre, onde o índice subiu mais de 2 pontos percentuais. Na sequência, aparecem Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Já os estados que estão com as maiores taxas de desocupação são Bahia, Pernambuco e Amapá. Do outro lado, os menores índices estão em Rondônia, Mato Grosso e Santa Catarina. A pesquisa também revelou que a quantidade de pessoas com carteira assinada no setor privado chegou a 73,9%, com quase 38 milhões de trabalhadores. O rendimento médio dos brasileiros empregados também subiu no primeiro trimestre deste ano. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, o trabalhador recebeu em média R$ 3.123. Já a massa de rendimento real superou 308 bilhões de reais em março de 2024, um crescimento de 0,7% em relação ao trimestre anterior. Quem vai comentar mais sobre o desemprego no Brasil é o professor de economia do IBMEC, Renan Silva. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Como a gente viu na reportagem, professor, quando a comparação é em curto prazo, há esse aumento. Mas se a comparação é anual, a gente vê uma melhora no índice. É o copo cheio, o copo meio vazio. Qual que é a melhor opção? Melhor opção não, qual é o melhor olhar? A gente está diminuindo ou não? Boa noite, Gustavo, Renata, obrigado pelo convite, é a satisfação poder atendê-los. A princípio, a gente tem a percepção que não houve uma mudança de tendência. Essa tendência, né, a tendência que prevalece é a tendência dos últimos 12 meses, realmente, que é de uma redução da taxa de desemprego, né? Contudo, no primeiro trimestre, inclusive até historicamente, a gente tem alguns fatores ali sazonais que devem ser considerados, né? No último trimestre, por exemplo, 2023, a gente tem ali realmente o período de final de ano, de festas, né? De final de ano, de compras do final de ano, também período de férias, onde você tem naturalmente ali uma maior pressão pela mão de obra, inclusive pela mão de obra ali momentânea, né? E depois a gente tem o reverso, um desaquecimento desse momento e, naturalmente, você tem taxas ali menos favoráveis, que foi registrado ali, né, agora em março, onde já foi registrado que chegamos a 7,9. É claro que algum grau de incerteza incomoda ainda, né, o empreendedor, por exemplo, com relação à taxa terminal de taxa de juros, né, da taxa de juros Selic, por exemplo, que afeta o consumo e, consequentemente, as vendas e a dúvida sobre um crescimento contínuo. Mas, a princípio, me parece um movimento sazonal do primeiro trimestre que não representa uma alteração de tendência. Professor, não tem como a gente não relacionar o assunto que a gente acabou de falar aqui sobre a desoneração da folha de pagamento com essa questão do desemprego. Fica essa guerra entre Congresso e governo, ou desonera, reonera. Agora teve mais uma nova decisão. Quer dizer, se houver essa reoneração da folha de pagamento, vai haver inevitavelmente mais demissões e, consequentemente, essa taxa de desemprego vai aumentar. Eu considero que seja realmente inevitável, porque no Brasil nós temos alguns pontos ali a considerar. A gente trabalha num ambiente de inflação mediana muito elevada, né, de impostos muito elevados, principalmente quando a gente relaciona com a renda nacional. Também
temos taxas de juros também muito elevadas, e inclusive para o consumidor final. E então, você realmente, somado tudo isso, você ainda reonerar a folha nesse momento, seria inevitável que tivéssemos ajuste na taxa de desemprego e também retração no crescimento. Por isso, a preocupação dos empresários e também, inclusive, de muitos congressistas com relação a esse impacto. Para reonerar a folha nessa situação, depois de mais uma década perdida, né, com uma recessão histórica muito dolorosa, que foi 2015, 2016, e depois, adicionalmente, a Covid, é realmente muito nocivo, e para fazer essa reoneração precisaria ter alguma contraparte, do tipo uma reforma tributária, por exemplo, que no cômputo tivéssemos uma queda dos impostos significativa. Então, nessa conjuntura atual, a reoneração, ela preocupa e sim é um fator de insegurança que inibe a melhora da taxa de desemprego, e com certeza isso reflete nesse aumento dessa taxa registrada agora pelo IBGE. Professor, eu também queria que o senhor analisasse justamente esse aumento no rendimento do emprego. Isso é sinal que os empregos que estão chegando são melhores? Isso é um bom indicativo? Olha, é um bom indicativo, mas precisamos pontuar que, por exemplo, no período Covid e pós-Covid, né, nós tivemos uma taxa de desemprego muito elevada e principalmente ali setor de serviços, que foi muito impactado, quer dizer, como é que se diz? O reinserimento dessas pessoas no mercado de trabalho é lento, né? Essa reposição da mão de obra ela é muito lenta. A pessoa, então, buscou algumas soluções de empreendedorismo, até mesmo com a facilidade aí, colocada pelas redes sociais, por exemplo, pelas plataformas de negócios e tudo mais, e então a pessoa voltar para o emprego, né, a carteira assinada ali, ela não vem na mesma posição. Ou seja, na medida que a economia aqueceu minimamente, né, a gente tem uma projeção de PIB, né, claramente maior, então você já tem ali um choque de oferta, né? Consequentemente, você tem que atrair as pessoas de volta para esse mercado de trabalho. Essas pessoas agora que têm um pequeno negócio, uma empresa individual, alguma coisa nesse sentido, que foi uma solução, né, imediata para aquele período da Covid, né, onde a renda do brasileiro foi a derrocada, né, foi ali no chão. Então, tem esse fenômeno, né, então essa reposição ela é um pouco mais lenta, e concorre realmente com esse empreendedorismo ali de pequenos negócios, com a facilitação, né, das novas plataformas, né, de negócios que têm surgido. Professor, só para a gente terminar, é possível traçar algum tipo de projeção para os próximos meses? Se a taxa Selic continuar nesse ritmo de corte que vem acontecendo, podemos ver aí um mercado de trabalho mais aquecido, com investimentos maiores e aí mais gente trabalhando, consumindo, gerando emprego e renda? Olha, eu diria que a gente pode até enxergar alguma melhora marginal com uma certa parcimônia, ok? Porque agora as dúvidas sobre o ritmo de corte da taxa de juros voltaram com muita força, né? Então, o último corte da taxa Selic foi de apenas 0,25%, não mais o 0,5% que a gente estávamos observando. Então, de novo, isso já gera ali um pé atrás por parte do empreendedor, isso inibe novos investimentos e põe em questionamento a capacidade, né, da família brasileira consumir no mesmo ritmo. Então, todos esses fatores de incerteza gera um pouco essa cautela e um otimismo menor, né? É certo que vamos supor, essa posição, né, vamos dizer, do governo, essa expansão mais expansionista de gastar mais, realmente ela
pressiona, né, uma marcha forçada ali para o PIB. O PIB tem uma projeção de 2%, um pouco melhor do que a do início do ano, né? Contudo, ela é pouco sustentável com essas dúvidas com relação principalmente ao comportamento da taxa de juros e problemas adicionais que somado a isso, né, como por exemplo a tragédia realmente ali do Rio Grande do Sul, que pode levar o governo a muitos desencaixes de caixa e tudo mais, ainda assim aumenta ainda esse grau de incerteza. Então, eu acredito que a gente tende a uma estabilidade ou uma melhora marginal, pequena. Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News e até uma próxima. Eu que agradeço, boa noite e até a próxima.